Voltamos, minha gente, voltamos para falar de Ministério com Adolescentes e hoje eu quero perguntar para você, líder, você está preparado para se tornar o líder que seus adolescentes precisam? Ou você está mais preocupado em se tornar o líder que você deseja, segundo as suas ambições, segundo os seus ideais? Muitas vezes essa realidade parece um pouco distante para nós, aquilo que nós almejamos na liderança e aquilo que Deus espera de nós nessa liderança. Por isso que nós precisamos realmente pensar hoje. Então eu convido você a estar atento nesse vídeo. Se possível, pega o caderninho e a caneta e já vai anotando tudo. Se você não tem as anotações dos vídeos anteriores, deixa eu recapitular aqui, porque a gente precisa de tudo isso bem encaixado aqui, para que a gente vá juntando as peças desse quebra-cabeça, tá? Nós falamos sobre 3 fatores para o sucesso ministerial. E o primeiro é depender de Deus, depois ser afiado como líder e terceiro, uma boa conexão com o nosso grupo de adolescentes. E a gente trabalhou de forma mais específica sobre esses relacionamentos no vídeo anterior e agora eu quero falar sobre a nossa construção ou a nossa formação como liderança. Geralmente, as pessoas acham que se tornam líderes quando são votadas para o cargo ou quando são indicadas para o cargo, né? As igrejas funcionam de maneiras diferentes, mas você foi levado a uma posição de liderança. Às vezes, de uma maneira assim, você queria muito trabalhar, já mostrava interesse em trabalhar com adolescentes e você foi colocado nesse posto. Outras vezes, por necessidade, né, o pastor buscando alguém para trabalhar com adolescentes, ninguém se prontificou e você foi convocado, né? E se vê ali como que a última opção, não tinha mais ninguém, você foi colocado ali. Mas não é assim diante de Deus. Pode parecer ao nosso olhar humano que foi assim que funcionou, mas não. Deus sabia exatamente do que esses adolescentes precisavam e Ele colocou você ali. Não porque você é o resolvedor de problemas, mas porque Ele quer trabalhar na sua vida também. Muitas vezes a gente entra no ministério achando que a gente vai ser o salvador da pátria, que nós somos bons, nós temos uma boa doutrina, nós temos uma boa disciplina espiritual, que nós somos bons. E por isso nós fomos escolhidos. Mas não. Nós estamos no ministério também porque Deus tem uma obra a completar nas nossas vidas. E o ministério vai nos ajudar muitíssimo com isso. Quantas pessoas, através do ministério, através de buscar Deus para lidar com as outras pessoas, vivem um crescimento na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, um amadurecimento profundo que não viria de outra maneira. Então eu peço que você olhe para a sua liderança como um grande presente de Deus para elevar a tua espiritualidade, para aprofundar a tua espiritualidade. Deixa Deus usar esse ministério como um instrumento de aperfeiçoamento na tua vida. Você se permite viver isso? Viver um propósito muito maior do que conduzir pessoas, mas ser conduzido por Deus em tudo que você faz. Não só nesse ministério, mas em outros trabalhos que você desenvolve na sua família e em tudo o que você faz na vida. Disso depende todas as coisas. Nós vamos ler alguns textos aqui de 1 Timóteo e 2 Timóteo, textos que você conhece muito bem. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. 1 Timóteo 4, versículo 12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo. Eu gosto muito desses textos, mas de uma forma geral, as cartas de Paulo a Timóteo, e eu até deixo como um trabalho para casa aqui, a sua meditação nessas cartas. Estude as cartas de Paulo a Timóteo por 2 motivos. Primeiro, com a intenção de desenvolver um caráter aprovado como obreiro. Ali nós temos princípios extraordinários, profundos e eficazes para quem deseja viver a vida ministerial.
E também nós temos ali um modelo de relacionamento e de paternidade saudável, e isso é raríssimo no nosso tempo. Quando a gente fala de paternidade nesse sentido de um líder e de um liderado, nós vemos hoje um cenário terrível, assustador e doente. Mas quando nós vemos Paulo tratando Timóteo como um filho espiritual, nós vemos ali um processo de aconselhamento, nós vemos processos de exortação, um processo de cuidado e de orientação. Paulo cerca Timóteo com boa doutrina, com boas explicações, com tudo o que nós precisamos também fazer com os nossos discípulos, né, com os adolescentes que Deus tem nos dado. Porque nós precisamos preparar esses adolescentes para liderar, para servir a Deus. Não pense que a sua liderança é apenas depositar no adolescente alguma coisa. Nós estamos preparando esses adolescentes para também impactar essa geração. Para ser um agente de transformação, para ser luz, para ser sal na terra. Então, nós precisamos primeiro entender esse potencial que o adolescente tem, que o jovem tem, de liderar. Porque muitas vezes nós desprezamos isso. Então, talvez você seja um adulto maduro, que está liderando adolescentes, ou você talvez seja uma pessoa jovem, que está ali, acabou de sair da adolescência e também está liderando adolescentes. E isso é um privilégio, né? É uma graça de Deus. Eu tive o privilégio dessa experiência de ainda adolescente iniciar grupos de discipulado em escola. E assim, para mim foi uma experiência muito boa no sentido de me formar, né? E já, da medida que eu ia buscando conteúdos para abençoar outras pessoas, eu era a primeira a ser abençoada, edificada e a crescer no meu relacionamento com Deus. Então, hoje, no meu ministério com adolescentes, nas pessoas que eu discipulo hoje, eu sempre oriento: olha, vocês têm potencial para liderar. Vocês podem pregar no ambiente que vocês estão. Vocês podem também discipular. Vocês têm o Espírito de Deus e podem realizar grandes coisas no nome do Senhor. Porque muitas vezes a gente problematiza essa geração. A gente diz: eles são complexos demais, eles são difíceis demais. E a gente vai elencando os problemas da adolescência, a gente vai trabalhando com eles só assim: olha, faz isso, não faz isso, né? É melhor isso para ti, eu sei o que é o certo. Quando nós poderíamos estar instruindo-os a ouvir a Deus e a caminhar com Deus. Nós temos diversos exemplos aqui nas Escrituras de como Deus se relacionava com pessoas jovens, de como Deus acreditava e entregava para muitos jovens grandes responsabilidades. Então, não sejamos nós a barrar esse processo do Espírito na vida dos nossos adolescentes. Claro que a gente vai mediar muita coisa, que a gente vai corrigir com amor nesse processo, mas não existe crescimento na vida deles se a gente não liberá-los para agir, para tomar a frente das coisas e para tomar decisões também, tá? Que o nosso ministério, a nossa liderança não seja autoritária, que segura tudo para si, mas uma liderança que envolve tudo. Nisso, você precisa buscar algumas coisas. Cultive o seu relacionamento íntimo com Deus. Não seja um líder de aparências, que a sua espiritualidade não seja só quando você está no púlpito, quando você está com a palavra, sabe? Mas que a sua espiritualidade seja vista por todos de uma maneira íntima, na sua rotina, na sua maneira de lidar com a sua família, de administrar as suas finanças, de se relacionar com as pessoas, tá? Isso é muito importante, porque o adolescente ele precisa ver coerência na sua mensagem com a sua vida. E se ele não vê essa coerência, ele não vai se conectar com você. Mas eu nem tô falando esses pontos no sentido de, faça isso para que o adolescente veja. Eu tô falando isso, faça isso para ser crente de verdade. Faça isso para ser uma pessoa autêntica, para ser uma pessoa que vive o evangelho, tá? Outro ponto, seja ensinável, aprenda sempre. Pare de achar que só porque você foi colocado na liderança você não precisa mais de nada. Faça cursos, leia livros, converse, se conecte com outros líderes. Essas conexões de igrejas, juntar as mocidades, gente, isso é maravilhoso. E é sadio que nós estejamos juntos como família de Deus. Preste contas, né? Tenha pessoas para mentorear você,
tenha conselheiros bíblicos. É interessante isso porque nós temos muitos líderes que querem que os adolescentes prestem contas com eles, mas ele não presta conta da vida dele com ninguém. Entende? Essa falta de coerência que precisa ser vista. Viva com intencionalidade. Esse é um ponto também interessante. Saiba que você está vivendo como alguém que Deus chamou para liderar uma geração, para mostrar um caminho. Então não dá para viver de qualquer jeito e ligar o botão da espiritualidade quando estiver vivendo o ministério. O ministério é feito com a nossa vida. Se não for assim, a gente vai estar fingindo e enganando qualquer pessoa, menos Deus. Então, que a gente tenha coerência na nossa fé. Que a gente desenvolva esse hábito da educação contínua, de estar aprendendo sempre, de nos avaliar. Faça constantes avaliações. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu ministério? Como é que estão os frutos? Os resultados e a falta dos resultados, elas precisam ser avaliadas. E a sua vida também precisa ser avaliada. Então, se questione e desenvolva, então, uma postura de estudante, de aprender com Deus aquilo que Ele quer ensinar para você, tá bom? Vamos continuar na próxima aula? Tem muito assunto, eu não quero que esse vídeo fique longo, mas eu quero convidar você para o nosso próximo encontro, a gente falar exatamente sobre esse relacionamento com Deus e como a gente pode desenvolver uma espiritualidade saudável que transforme a nossa vida e que também transforme a vida das pessoas que a gente lidera. Combinado? A gente se vê no próximo encontro.